começar logo para gravar e a gente iniciar, tá? A correção. Pega o módulo 3, bota aí pertinho de vocês. Lembrando que nós temos as páginas 311 e 312 para corrigir, que foi as páginas de semana passada. Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês poderem pegar aí, abrir, para a gente realizar a correção. Então, ó, módulo 3, página 311 e 312. Módulo 3, página 311 e 312. Posso começar? Todo mundo já está com o livro aberto? Vamos lá. Módulo 3, 311 e 312. Podemos aí? Sim, então vamos lá, hein? Então, ó, 311, número 1. Gente, tá todo mundo pronto? Me avisem. Então, ó, 1. Quais eram os 3 grupos políticos que disputavam o poder no início desse período regencial e o que eles defendiam? Kailane, bom dia. Preencha a tabela abaixo com essas informações. Kailane, estamos começando agora a correção do exercício. Peguei seu livro rapidinho. Módulo 3. Página 311, tá? Semana passada foi para casa 311 e 312. Crianças, é importantíssimo, tá? Ter isso corrigido. Esse nosso assunto do período regencial, semana passada, a gente começou, né, a falar um pouquinho sobre isso. Eu passei essa página mesmo para vocês, não foi? Confirma aí para mim. Eu botei ali na minha anotação. Fala aí para mim, crianças. Foi isso aqui mesmo, professor. Foi? Foi essa daqui mesmo. Foi? Não foi? Confirma aí, não foi a 301? Foi sim? Ah, tá. Um pouquinho engraçado, eu passei, mas não é para eu ter passado essa não, sabia? Eu até anotei aqui. Ada, bom dia. Vê se... Não foi a 301, 302, 303? Ou essa eu dei na aula? Fala aí para mim, confirma aí para mim. 301. Se passou para casa, esse daqui mesmo. Ah, foi? Então tá. Eu pensei que eu tivesse posto a outra. Eu anotei 2 páginas ali. Vê para mim, confere para mim, se é a 301, 302, 303, eu fiz com vocês na aula. Foi isso? Ah, eu fiz com vocês na aula. É, isso mesmo. Tá certo. E essa 311, 312, isso aí. A 311 e a 312, eu acabei fazendo aí com vocês um adiantamento do assunto, né? Porque eu dei uma noção semana passada sobre o que era período regencial, mas vou concretizar hoje, passando aí os slides, tudo isso direitinho. Mas não tem problema nenhum não, tá? A gente faz aqui a correção e depois, quando eu for fazer a explicação mais efetiva do assunto, vocês vão aí se localizar, tá? Então, ó, 311, vamos embora? Aí nós temos um quadrado, está assim, grupo político e o que defendia. Então, vamos completar? Então, ó, o primeiro grupo político que vocês deveriam ter posto aí, tá? Restauradores. Restauradores. Deveria ser o nome do primeiro grupo político. Restauradores. O que defendia? Defendiam a volta
de Dom Pedro I. Então, vejam aí direitinho, então, quem não fez, por favor, coloca aí a informação, que isso é muito importante. Quem fez, corrija. Defendiam a volta, de Dom Pedro I para assumir 311, Kailane, módulo 3, página 311. Vou esperar a Kailane rapidinho, Kailane. Módulo 3, página 311. Tá bom. Então, ó, primeiro tracinho aí onde está grupo político. Restauradores. E do lado, que defendiam, né? Defendiam a volta de Dom Pedro I, defendiam a volta de Dom Pedro I para reassumir, defendiam a volta de Dom Pedro I para reassumir o trono brasileiro. Então, o Partido Restaurador, no período regencial, eles defendiam a volta de Dom Pedro I para reassumir o trono brasileiro. Próximo grupo político aí, a próxima linha. Liberais moderados. Página 311, Letícia. Módulo 3. Página 311. Abriu aí, Letícia? Me avisa. Módulo 3, página 311. Então, nós vimos aí os restauradores, que foi aí o primeiro, né? A primeira linha do grupo político. Então tá, primeira linha do grupo político, restauradores. E do lado era para escrever o que eles defendiam. Os restauradores defendiam a volta de Dom Pedro I, para reassumir o trono brasileiro. Vou repetir, Letícia. Restauradores, é o primeiro grupo político do período regencial, que vai entrar aí nesse quadradinho. E no caso aí da defesa, defendiam a volta de Dom Pedro I para reassumir o trono brasileiro. Na linha de baixo, eu vou colocar liberais moderados. Liberais moderados. E agora eu vou escrever o que defendiam, tá? Então, vamos lá. Liberais moderados. Agora, no quadradinho aí do lado, que defendia. Defendiam maior autonomia, política, e a limitação, repetindo, defendiam maior autonomia política e a limitação
dos poderes do imperador. Repetindo, liberais moderados, aonde está escrito grupos políticos, e do lado aí no que defendia, então vou te falar, defendiam maior autonomia política, defendiam maior autonomia política e a limitação dos poderes do imperador. Último grupo político, liberais exaltados. O último grupo político aí do quadradinho, liberais exaltados. O que defendia? Vou falar agora. Desejavam ampla autonomia política, desejavam ampla autonomia política, vírgula, inclusive a mudança, desejavam ampla autonomia política, inclusive a mudança no sistema político. Desejavam ampla autonomia política, inclusive a mudança no sistema político. O número 2. Posso continuar? Me avisem, crianças. Professor, Oi. qual o nome do grupo político? Qual? O último? É. Liberais exaltados. Liberais exaltados. Número 2. Obrigado. Nada, amor. Número 2. Assinale a alternativa que indica uma das modificações feitas na Constituição de 1824, após a publicação do ato adicional de 1834. A resposta correta aqui é o terceiro quadradinho, tá? Que está escrito assim. Vai fazer um X no terceiro quadradinho. Modificação no sistema de regentes, de 3 regentes para apenas 1. Então, o terceiro quadradinho aí, confere aí vocês. O terceiro quadradinho é que é o correto. E número 3. Número 3. Por que o período regencial pode ser considerado um dos momentos mais conturbados da história do Brasil independente? Então, vamos lá? Resposta. Porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula. Repetindo.
porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula, crises social e econômica, repetindo tudo, para quem aí está perdido ou não fez, porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula, crises social e econômica, vírgula, e por diversas revoltas no território nacional. Eu vou repetir tudo. Porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos, vírgula, crises social e econômica, vírgula, e por diversas revoltas no território nacional. E por diversas revoltas no território nacional. Número 4. Gente, alguém quer ler a resposta? Alguém quer tirar alguma dúvida? É só abrir o microfone e falar, tá? 4. Indique uma causa comum entre a revolta dos malês e a revolta dos cabanos. Vamos lá? Resposta. Ambos os movimentos tinham vírgula, entre seus objetivos, vírgula, repetindo, ambos os movimentos tinham, vírgula, entre seus objetivos, vírgula, o fim da escravidão. Ambos os movimentos tinham, vírgula, entre seus objetivos, vírgula, o fim da escravidão. A página 312, eu vou deixar para corrigir mais para frente um pouquinho, tá? Por quê? Porque aí eu vou revivar na ideia de vocês esse assunto que eu só iniciei semana passada, né? Eu só comentei sobre ele. Vou passar agora slides sobre o assunto, vou explicar, e também videoaula, mapa mental. Aí depois que eu fixar esse assunto, eu venho com a correção da 312, tá bom? Então, ó, deixa o livro aí do ladinho aí de vocês, que já já eu retomo a correção com a página 312, tá? Nós iremos fazer o seguinte agora. Agora, nesse momento, eu vou apresentar os slides sobre o período regencial para vocês. Vou fazer a leitura, vou fazer a explicação, vou aí mostrar os pontos importantes desse período, né, da história do Brasil, o que ocorreu de mais significativo nele. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no assunto. Está todo mundo escutando direitinho? Tudo certo? Sim, professor. Então tá. Ó, vou fazer a apresentação do slide, hein? Não esqueçam, deixa o livro aí do lado, que já já eu retomo e concluo aí a correção da 312, tá? Vou deixar para fazer depois, por quê? Como eu falei para vocês, para a gente poder fixar mais esse assunto, porque semana passada eu fiz uma introdução, tá bom? Então, ó.
Deixa eu ver aqui onde estão os slides. Achei. Tá todo mundo aí visualizando? Deixa eu aumentar. Todo mundo vendo aí? Dá pra ver, dá pra ver. Tá? Então, vamos lá, hein? Então, olha só. Nós estamos num assunto que fala sobre o período do Brasil Império, que foi de 1822 a 1889. Nós já vimos, né, a explicação sobre o primeiro reinado, que foi o governo de Dom Pedro I, né, que ocorreu de 1822 a 1831. E agora nós vamos ver o período regencial, que foi de 1831 a 1840. E depois, mais à frente um pouquinho, nós iremos ver o segundo reinado, tá? Então, olha só, vamos nos atenar agora, né? Vamos ficar atentos ao período regencial, que é o nosso assunto de hoje. Então, vamos. Brasil regencial, como eu falei para vocês, ele foi de 1831 até 1840. Nós tivemos aí 9 anos de duração do período regencial. O que foi o período regencial? O período regencial, ele iniciou no momento que Dom Pedro I abdicou do trono em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, né? O que quer dizer isso que eu acabei de falar? Dom Pedro I, ele abriu mão do trono brasileiro, né? E passou aí a coroa para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, e voltou para Portugal, né? Lembra que nós vimos, né? Que a princípio Dom Pedro I ele era visto no Brasil como herói, afinal de contas ele tornou o Brasil independente, tem todas aquelas questões. Só que aí, com o passar do seu governo, com as suas atitudes, Dom Pedro I ele acabou se mostrando autoritário, né? Com algumas aí, com alguns acontecimentos no decorrer do seu governo. E esses acontecimentos, esses fatos, lhe tornaram aí Dom Pedro impopular no Brasil. E aí, para agravar a situação, o rei Dom João VI veio a falecer em Portugal e deixou o trono português para Dom Pedro, que era aí o filho mais velho. Só que Dom Pedro estava num momento bem complicado aqui no Brasil, então ele fez um acordo com seu irmão Miguel, né, para que Miguel tomasse conta do trono até que a sua filha mais velha, a filha mais velha de Dom Pedro, tivesse maioridade, para assumir, né, ou tivesse idade, faltava pouco aí, para assumir o governo. Só que Dom Miguel, ele acabou quebrando o acordo com Dom Pedro e tomou o trono, né, da sua filha. Então, Dom Pedro já estava cheio de problemas, né, no território brasileiro, e ele decidiu fazer o seguinte, ele decidiu abrir mão do governo brasileiro e ir para Portugal tentar recuperar seu trono. Então, ele deixa o trono brasileiro em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Só que Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade. Como uma criança de 5 anos de idade vai governar, tá? E aí, por conta dessa idade de Dom Pedro de Alcântara, que ficou sob a tutela de José Bonifácio, sob os cuidados de José Bonifácio, é necessário implantar no território brasileiro o período regencial, o período que o Brasil foi governado por regentes, tá? Então, olha só, a abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro entregando o ato de renúncia, é o que está mostrando aí nessa pintura, tá? Aí fizeram uma marchinha para Dom Pedro. Passa fora pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro, e aí eu tô com essa faixinha que não sai do lugar, Senhor, que o Brasil é brasileiro depois de 7 de abril. Então, a população, ela reivindica aí a saída de Dom Pedro I, né? Porque, afinal de contas, Dom Pedro, ele não conseguiu resolver os problemas financeiros, nem os problemas sociais do Brasil, ele se mostrou autoritário, ele perdeu o território, né, que foi a Cisplatina, ele perdeu o prestígio, né, entre a população. Então, a sociedade via, na esperança dessa abdicação de Dom Pedro I, uma nova realidade de política no território brasileiro, tá? Então, vamos lá. Aqui nós estamos vendo uma charte
de Dom Pedro I, passando a coroa para o seu filho Dom Pedro de Alcântara. Lembrando aí que Dom Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade, portanto não podia governar, e por conta disso foi instaurado o período regencial no território brasileiro. Isso quer dizer o quê? Que o governo, ou melhor, né, que até que Dom Pedro de Alcântara conseguisse, né, chegasse aí à maioridade, o governo seria aí comandado por regentes. Então, ó, período regencial, ele é dividido na história aí do Brasil, tá? Nós tivemos o período da regência trina provisória, que eram 3 pessoas governando o território brasileiro, primeiramente aí, né, nesse início, até que se concretizasse algo. Depois foi estabelecido a regência trina permanente, nós iríamos ter, de fato, 3 pessoas no governo. Depois veio a regência una do padre Feijó, Diogo Feijó. A regência una aconteceu devido ao fracasso da regência trina, e na regência una do Diogo Feijó, do padre Feijó, nós já tivemos aí o enfrentamento, né, com movimentos populares que começaram a estourar no período regencial. Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês, Sabinada, Cabanagem. Diogo Feijó não aguentou a pressão e acabou saindo do governo e entrou no seu lugar a regência una de Araújo Lima, que também enfrentou aí as revoltas e mais uma delas que foi a Balaiada. Gente, duas características importantíssimas desse período, do período regencial. Foi um período de grande agitação social, né? Foi um período de muitas revoltas. E também foi um período de organização política, tá? De efervescência política. Espera aí rapidinho que eu acho que estou pedindo alguém para entrar. Não pensei que tivesse. Então, vamos lá. Eu apresentando fica difícil eu ver. Então, olha só. Deixa eu aumentar aqui de novo, perdão. E aí, né, o período regencial, a sua divisão é estabelecida dessa forma. Agora, nós iremos ver, né, como é que foi cada regência dessa, né? O que aconteceu nessas regências, o que foi estabelecido. Então, ó. Regência trina provisória, durou 2 meses. Quais eram as pessoas que estavam no comando? Francisco de Lima, que fazia parte do Exército, Carneiro Campos, que era um político conservador, e Nicolau Pereira, que fazia parte aí do grupo político dos liberais. Durou de abril até maio de 1831 e buscou estabelecer paz interna e anistiou todos os revoltosos contra o governo do período regencial. Regência trina permanente. O que ocorreu nessa regência, tá? Primeiro, essa regência durou de 1831 até 1835. Ela era composta por Francisco Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. Tinha um caráter mais liberal e menos conservador. E o objetivo dessa regência trina permanente era combater as revoltas que já vinham ocorrendo. Grupos políticos, né, partidos que existiam nesse período, eram os exaltados, os moderados e os restauradores. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, inclusive nós já vimos, né, na correção de exercício da página 311. Queria tirar essa tarjazinha, mas só Deus. Não, aqui eu diminuo, deixa eu atravessar sozinha. Então, ó, grupo, restauradores, né? Qual era o objetivo desse grupo? Era a volta de Dom Pedro I para o governo brasileiro, e eles defendiam o absolutismo. Quais pessoas faziam parte desse grupo? Comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Liberais exaltados, né? Quais eram os objetivos? O que eles defendiam? Descentralização do poder, autonomia administrativa das províncias, sistema federalista, peraí, rapidinho, crianças, sistema federalista e república. Quem fazia parte desse grupo? Profissionais liberais, pequenos comerciantes,
funcionários e militares modestos, liberais moderados. O que eles defendiam? Qual era o objetivo deles? Era realizar a unidade territorial, defendiam a monarquia, escravidão e ordem social e aumento do poder das províncias, tá? Esse negocinho não quer sair daí, mas é isso. Quem fazia parte desse grupo? Grandes proprietários rurais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Nós vimos, né, inclusive, esses grupos políticos, como eu falei para vocês, lá na página 311 na correção, tá? Então, esses eram grupos que faziam parte, ou melhor, eram grupos políticos do período regencial. Em 1831, o governo criou a Guarda Nacional. Podiam participar da guarda com a idade de 21 e 60 anos e renda anual de 100 mil réis. Então, olha só, a Guarda Nacional foi uma criação que ocorreu no período regencial, aliás, na regência trina permanente, tá? A Guarda Nacional tinha como objetivo estabelecer a ordem, a organização do território brasileiro, a organização, né, da colônia brasileira. E aí, perdão, da colônia não, do Império Brasileiro, perdão. E como é que funcionava essa Guarda Nacional, né? Os grandes fazendeiros, ricos e poderosos de cada região, recebiam aí um título, né, a patente de coronel. Então, ele comandava a Guarda Nacional. Ele escolhia, né, pessoas aí para fazer a composição dessa guarda. A Guarda Nacional, como se fosse aí a polícia, né, de hoje, tá? Estamos vendo aí uma imagem, a fotografia, né, a pintura, na verdade, da Guarda Nacional, que colocava a ordem nas províncias do Brasil. Então, ó, com o objetivo de conter as agitações e revoltas provinciais, o governo criou o Ato Adicional de 1834. Como eu falei para vocês, nesse período vinham ocorrendo muitas e muitas revoltas em todas as províncias do Brasil, né, em grande parte delas, províncias importantes. Então, qual era o medo do período regencial? Qual era o medo do governo do período regencial? É que esses movimentos de revoltas ocupassem, de fato, todas as províncias brasileiras, né? Que fizessem parte aí de todas as províncias. Então, o governo regencial decidiu o seguinte, dar mais autonomia, conceder mais autonomia às províncias, com a intenção de acalmá-las, tá? Então, olha só, o que foi o Ato Adicional de 1834? O Ato Adicional foi uma instituição da Regência Una, ocorreu na Regência Una, ou melhor, né? O Ato Adicional, ele tirou aí a Regência Trina permanente e estabeleceu a Regência Una, né? Aonde ficou estabelecido que somente uma pessoa iria aí governar nessa regência, queria dar ordem no território brasileiro. O Ato Adicional também suspendeu o poder moderador, que foi esse poder criado lá no primeiro reinado, né? Que era o poder que coordenava e fiscalizava e controlava o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, esse poder ele foi suspenso na Regência Una. Houve a criação das assembleias legislativas provinciais, que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre a cobrança de impostos, tá? Então, o Ato Adicional, ele deu aí mais autonomia para as províncias, porque tinha o intuito de acalmar essas províncias que vinham aí, né, ocorrendo muitos movimentos contra o governo regencial. Então, ó, quais eram os partidos políticos do período regencial? Como nós já vimos, eram os restauradores, que defendiam a volta de Dom Pedro, os exaltados, que defendiam a implantação de uma república, e os moderados, que defendiam a monarquia, tá? Mas uma monarquia que desse mais autonomia para as províncias, tá bom? Com a morte de Dom Pedro I, lá em Portugal, os restauradores acabaram se dissolvendo, e os exaltados enfrentaram os moderados e perderam. Qual partido que sobrou, né? Foram aí os moderados, tá bom? Bem, e aí foi implantado
né, segundo o ato adicional de 1834, a regência una. E o primeiro regente foi o Diogo Feijó. Ele ficou aí no governo brasileiro de 1835 a 1837. No seu governo, ocorreram revoltas, né? Foram a revolta dos farrapos, ou farroupilha, cabanagem, revolta dos malhês e sabinada. O Feijó, ele sofreu grande oposição dos regressistas. E o Feijó, quando foi em 1837, ele acabou abdicando do trono. Nós iremos falar sobre as revoltas mais à frente um pouquinho, tá bom? Bem, em 1837, foi instaurado a regência una de Araújo Lima, que durou até 1840. Ele tentou aí combater as revoltas, ele anulou o ato adicional e tirou os direitos das províncias, né, que tinham aí de fazer leis, de fazer impostos e também controlar os gastos e também fazer a cobrança de impostos. Ele aumentou a disputa entre regressistas e progressistas, que foi aí uma nova composição dos partidos políticos. E aí o Araújo Lima, junto com os parlamentares, né, junto com os liberais, para tentar conter esse número elevado de revoltas que vinham ocorrendo no território brasileiro, eles decidiram realizar o golpe da maioridade de Dom Pedro II, que eu já vou falar um pouco mais sobre ele. Eu vou adiantar o seguinte, que o golpe da maioridade foi o quê? Foi a antecipação, né, do trono para Dom Pedro II. Então, era estabelecido na Constituição que Dom Pedro II, que o governante, né, só poderia assumir o posto, né, de governador, só poderia assumir o posto de imperador após os 18 anos. Só que, como eu falei para vocês, né, o período regencial, ele teve como característica aí muito forte, foi a questão das revoltas e a efervescência política, essa agitação política. Então, para tentar acalmar o povo, para tentar dar fim às revoltas, para tentar acalmar esses partidos políticos, né, só se pensou em uma solução. Vamos colocar Dom Pedro II no trono antes dele completar os 18 anos, vai ser o jeito, né? Esse golpe teve como intenção estabilizar o poder, né? Centralizar o poder, tá? E aí, que ocorreu, né? Dom Pedro II assumiu o trono do Brasil, assumiu como imperador com apenas 14 anos e meio, né? 14 anos e meio, segundo alguns livros, e outros datam aí a sua idade de 15 anos, mas tanto faz, né? Ele assume a cadeira de imperador antes da maioridade. Por isso, o golpe da maioridade. Principais revoltas do período regencial. Nós vimos aí que foram as revoltas do Malês, que ocorreu em Salvador, cabanagem, que ocorreu em Grão-Pará, farroupilha, que aconteceu em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sabinada, que ocorreu na Bahia, e balaiada, que ocorreu no Maranhão. Gente, deixa eu ver aqui o horário, tá? Porque eu estou sem relógio aqui perto. Deixa eu aumentar de novo. Então, ó, vai aparecer agora um mapinha, localizando essas revoltas aí nas províncias brasileiras, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, em lilás clarinho, cabanagem, aí um mais escuro, balaiada, sabinada e farrapos. Falta aqui destacar a revolta dos malhês, tá? Foram as 5 maiores revoltas que ocorreram no período regencial. O que queriam, né? Por que as revoltas ocorreram? Ocorreram porque as províncias desejavam maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. Então, essas revoltas aconteceram porque as províncias queriam autonomia. Queriam, por exemplo, escolher o seu próprio governante, o governador das províncias, que não podia ser escolhido por eles, né? Quem escolhia, quem nomeava era o imperador. Exemplo, se lá na província da Bahia, né, o governador da Bahia falecesse, não eram os próprios baianos que escolhiam aquela pessoa que iria sucedê-lo. Era o imperador que mandava uma pessoa da sua confiança para a Bahia. Então, olha só, nem sempre aquela pessoa que ele enviava para lá
era de lá, né? E nem sempre aquela pessoa sabia as necessidades daquele local. Então, assim, as províncias queriam poder, pelo menos, escolher seus próprios governantes, tá? E aqui nós iremos, a partir desse slide, ver os motivos que levaram a ocorrer essa revolta. As revoltas, todas elas. Como nós temos pouco tempo agora, eu vou deixar, né, passar sobre cada revolta na nossa outra aula. Então, crianças, olha só, é importantíssimo, deixa eu ver se chegou alguém depois aqui para eu anotar, é importantíssimo a participação de vocês, né, na nossa última aula. Não pode. Não pode deixar aqui de aparecer, né, de vir na nossa outra aula, porque a gente sabe que vai ter o intervalo, né, e a minha aula acaba sendo por último. De vir, tá? Porque senão vocês vão perder aí a finalização do assunto. Deixa eu conferir aqui se eu dei a presença para todos que estão nessa primeira aula. Tá faltando 2. Deixa eu ver quem faltou entrar aqui. Calma aí rapidinho. Estão faltando 2.